No silêncio da manhã, antes que o sol tocasse os telhados da pequena cidade, Clara abriu os olhos sentindo o peso de mais uma noite agitada. O coração pulsava acelerado, não por medo, mas por um desejo silencioso de encontrar respostas que há muito buscava. Ela se sentia cansada não apenas do corpo, mas da alma. Durante anos tentara controlar tudo à sua volta, planejar cada passo e cada decisão, mas, em algum ponto, percebeu que o controle era apenas uma ilusão. Levantando-se, Clara olhou pela janela do seu quarto. A bruma ainda envolvia o jardim, e o canto distante de um pássaro parecia sussurrar palavras de esperança. Foi nesse instante que algo profundo despertou dentro dela, a consciência de que precisava entregar suas preocupações a alguém maior do que ela mesma. Não era apenas sobre resolver problemas, mas sobre encontrar paz em meio ao caos da vida. Com as mãos entrelaçadas, começou a murmurar suas primeiras palavras de oração, ainda que timidamente. Não havia formalidade, nem frases ensaiadas, havia apenas o desejo genuíno de ser ouvida. Senhor, se estás aí, me escuta. Estou cansada, estou perdida, mas quero confiar em ti, disse, e pela primeira vez sentiu que não estava sozinha. Naquele dia, Clara decidiu caminhar até a igreja da cidade. Era uma construção antiga, com paredes brancas e vitrais que filtravam a luz do sol de maneira quase mágica. Ao entrar, sentiu um frio acolhedor percorrer sua espinha, como se cada passo a aproximasse de algo maior do que seus próprios pensamentos. Sentou-se em um dos bancos de madeira, fechou os olhos e respirou fundo. Ali, na quietude, percebeu que a oração não precisava ser perfeita. Cada palavra sincera tinha o poder de tocar o coração de Deus, e isso era suficiente. Enquanto rezava, lembranças vieram à tona, momentos em que havia falhado, palavras que machucaram, promessas que não conseguiu cumprir. Clara sentiu lágrimas escorrerem silenciosas, mas não de tristeza, e sim de alívio. Era como se, ao permitir que essas emoções viessem à tona, estivesse limpando seu espírito. Senhor, ajuda-me a perdoar a mim mesma e aos outros. Ensina-me a viver com amor e paciência, continuou, sentindo seu coração ficar mais leve a cada frase. Após algum tempo, Clara percebeu que não precisava enfrentar seus problemas sozinha. Havia uma força maior que a guiava, uma presença invisível, mas tangível, que prometia conforto e direção. Ela começou a escrever suas intenções e pedidos em um pequeno caderno que carregava. Cada linha era um passo em direção à confiança, cada palavra escrita fortalecia sua fé. Naquele mesmo dia, ao sair da igreja, Clara encontrou pessoas que, sem perceber, refletiam sua própria busca por paz. Uma senhora idosa acendia velas com devoção, uma mãe segurava a mão de seu filho enquanto sussurrava uma oração, e um jovem músico tocava suavemente um violão, como se estivesse falando com Deus através da música. Clara sentiu que, apesar das dificuldades, não estava sozinha. A fé se manifestava de diversas formas, e cada gesto de devoção era um lembrete de que Deus estava presente em todos os momentos. Ao retornar para casa, Clara percebeu pequenas mudanças em sua percepção. O mundo não havia mudado, o trânsito ainda era caótico, os problemas financeiros ainda existiam, as incertezas sobre o futuro continuavam, mas ela sentia uma nova força para enfrentá-los. A confiança em Deus não eliminava os desafios, mas dava coragem para enfrentá-los com serenidade. À noite, antes de dormir, Clara voltou a se ajoelhar ao lado da cama. Desta vez, sua oração tinha uma nova intenção: gratidão. Agradeceu pelas pequenas vitórias do dia, pelas lições aprendidas e pelo simples fato de ter sentido a presença de Deus em cada instante. Obrigado, Senhor, por me ouvir. Obrigado por me mostrar que não preciso carregar tudo sozinha. Ajuda-me a permanecer firme na fé, mesmo quando a vida parecer pesada, disse, sentindo uma paz profunda preencher seu ser. Naquele momento, Clara compreendeu que a fé não era apenas uma prática religiosa ou um ritual. Era um estado de entrega, um ato contínuo de confiança, mesmo quando o caminho parecia incerto. E assim, com o coração leve e os olhos fechados, entregou-se ao descanso da noite, sabendo que o amor divino a acompanharia até o amanhecer. Na manhã seguinte, Clara acordou com uma sensação estranha de renovação. Havia algo diferente no ar, uma quietude que parecia sussurrar que cada dia trazia uma oportunidade única de se aproximar de Deus. Ela levantou-se lentamente, sentindo o peso do sono nos músculos, mas a leveza no coração. O caderno que havia começado a escrever na igreja repousava sobre a mesa, aberto, e suas páginas ainda cheiravam a tinta fresca e devoção. Enquanto preparava seu café, pensamentos começaram a surgir. A vida, ela percebeu, era um fluxo contínuo de desafios e aprendizados, e nem sempre era possível compreender o motivo de cada dificuldade.
Mas havia algo que podia ser controlado: sua atitude diante das adversidades. Clara respirou fundo e murmurou baixinho: Senhor, ensina-me a aceitar o que não posso mudar e a coragem de transformar o que posso. No caminho para o trabalho, Clara observava as pessoas ao redor. Cada rosto parecia carregar histórias invisíveis, preocupações silenciosas e pequenas vitórias desconhecidas. Era como se cada pessoa que cruzasse seu caminho fosse um reflexo de sua própria alma, lembrando-a de que todos estavam buscando conforto, segurança e sentido em meio ao caos da vida cotidiana. O homem segurava a mão de sua filha pequena, uma jovem mulher olhava para o céu com lágrimas nos olhos, e um idoso caminhava devagar, apoiando-se em sua bengala. Cada cena lembrava Clara de que a fé se manifesta de formas sutis, muitas vezes invisíveis, mas sempre presentes. No trabalho, as pressões do dia começaram a surgir. E-mails urgentes, prazos apertados, decisões complexas, tudo parecia conspirar para arrancar a paz recém-descoberta de Clara. Mas desta vez, ela respirou fundo antes de reagir, lembrando-se da oração da manhã. Com cada dificuldade, repetia mentalmente: Senhor, guia-me. Ajuda-me a responder com paciência e sabedoria. E algo incrível acontecia: embora os problemas continuassem, sua mente permanecia mais tranquila, e seu coração, menos agitado. Durante o intervalo do almoço, Clara decidiu escrever novamente em seu caderno. Desta vez, não eram apenas pedidos de ajuda ou confissões de erros, eram reflexões profundas sobre sua vida, sobre os medos que insistiam em voltar e sobre os sonhos que ainda não ousava realizar. Ela percebeu que a oração não era apenas sobre pedir, mas sobre reconhecer, aceitar e compreender. Ao colocar suas palavras no papel, sentiu que sua alma começava a se organizar, como se cada pensamento confuso encontrasse um lugar seguro dentro dela. À tarde, uma situação inesperada aconteceu. Um colega que normalmente era frio e distante, aproximou-se de Clara com um sorriso tímido. Ele havia notado sua tranquilidade, mesmo em meio ao caos, e confessou que estava passando por momentos difíceis. Clara sentiu uma onda de compaixão, lembrando-se de suas próprias orações pela cura do coração. Ela segurou a mão dele, ofereceu palavras de conforto e, juntos, fizeram uma breve oração silenciosa. A conexão inesperada fez Clara perceber que a fé não é apenas uma jornada individual, é também um instrumento de cura e apoio para aqueles que cruzam nosso caminho. Ao final do dia, Clara voltou para casa cansada fisicamente, mas emocionalmente fortalecida. Sentou-se perto da janela e observou o pôr do sol tingir o céu de tons de rosa e laranja. Era como se Deus pintasse uma tela apenas para lembrá-la de que, mesmo quando a vida parecia difícil, havia beleza, esperança e amor à sua volta. Ela fechou os olhos e entregou todas as preocupações novamente em oração, mas desta vez com uma nova intenção: gratidão por cada pequeno gesto, cada dificuldade que trouxe aprendizado e cada pessoa que cruzou seu caminho. Durante a noite, Clara teve um sonho vívido. Ela caminhava por um jardim vasto, cheio de flores que nunca tinha visto antes. Cada flor parecia carregar uma luz própria, e quando ela se aproximava, sentia uma sensação de calor e acolhimento. No centro do jardim, uma árvore enorme se erguia, com galhos que pareciam tocar o céu. Clara percebeu que a árvore representava sua própria vida, raízes firmes na fé, galhos que se estendiam em direção a sonhos e possibilidades, folhas que absorviam os ensinamentos do dia a dia. Ela tocou a árvore, sentindo uma energia que penetrava em cada célula do seu corpo, curando medos antigos e fortalecendo sua confiança. Ao acordar, Clara sentiu que algo havia mudado dentro dela. Não era apenas a sensação de paz, mas uma percepção mais profunda de propósito. Ela compreendeu que a fé verdadeira não é passiva, é ativa. Exige entrega, coragem, paciência e, acima de tudo, confiança em um plano maior, mesmo quando não conseguimos enxergar os caminhos com clareza. Naquela noite, antes de dormir, Clara preparou seu espaço de oração com cuidado. Velas acesas, caderno aberto, mãos entrelaçadas, coração aberto. Ela começou a conversar com Deus como se falasse com um amigo próximo, compartilhando medos, alegrias, dúvidas e sonhos. Cada palavra era sentida, não apenas dita. Cada suspiro carregava esperança. E pela primeira vez, Clara percebeu que a presença de Deus não estava apenas nas respostas, mas no próprio ato de entregar-se. Ela escreveu: Senhor, ensina-me a caminhar com coragem. Ensina-me a enxergar além das dificuldades e a compreender que cada desafio traz um aprendizado. Que minha fé não seja apenas palavras, mas ações que refletem amor, compaixão e misericórdia. Ao colocar essas intenções no papel, sentiu uma clareza crescente, como se uma névoa que cobria sua mente estivesse finalmente se dissipando.
E assim Clara adormeceu, não apenas descansando o corpo, mas renovando o espírito. A cada dia percebia que sua jornada de fé não era linear, mas um caminho de pequenas vitórias, descobertas e encontros com Deus em cada detalhe da vida cotidiana. Cada momento de silêncio, cada gesto de compaixão, cada oração, tornava-se um tijolo na construção de sua própria paz interior. Ela sabia que o caminho ainda seria longo e que nem sempre seria fácil, mas sentia uma certeza silenciosa de que, ao entregar-se à vontade divina, mesmo os momentos de dor poderiam se transformar em aprendizado, esperança e, acima de tudo, amor. Os dias seguintes foram marcados por uma rotina que Clara começava a perceber não como monotonia, mas como oportunidade de contemplação. Cada manhã trazia consigo uma chance de renovar o coração, de fortalecer a fé e de olhar para o mundo com olhos mais compassivos. Ela compreendeu que a vida não precisava ser apenas vivida, mas sentida em sua essência, nas pequenas conquistas, nas palavras silenciosas de conforto e nos gestos invisíveis que tocavam a alma de quem estivesse ao redor. Uma tarde, enquanto caminhava pelo parque próximo à sua casa, Clara encontrou um grupo de crianças brincando em torno de uma fonte antiga. Seus risos ecoavam pelo espaço, leves e livres, lembrando-a da pureza do coração humano, capaz de confiar sem medo. Ela sentou-se em um banco próximo, observando-os, e percebeu que a alegria deles vinha da simples entrega ao momento presente, um ensinamento que, por anos, ela havia esquecido. Fechou os olhos por um instante e sussurrou uma oração de gratidão: Senhor, ensina-me a viver com a simplicidade da fé, confiando e entregando-me plenamente a Ti. No final do dia, Clara decidiu visitar a igreja mais uma vez. Entrou silenciosa, deixando-se envolver pelo aroma de incenso e pela luz filtrada pelos vitrais. Desta vez sentiu-se diferente, não havia ansiedade, nem pressa, nem dúvidas. Havia apenas presença. Ela caminhou lentamente até o altar, ajoelhou-se e começou a falar com Deus como se conversasse com um amigo de longa data. Suas palavras fluíam sem esforço, cheias de sinceridade e emoção. Senhor, hoje compreendi que a vida é uma série de momentos que se conectam por amor e aprendizado. Sei que não posso controlar tudo, mas posso escolher minha atitude diante de cada desafio. Ensina-me a ser luz para aqueles que me cercam, mesmo quando a escuridão parecer grande. Que eu possa ser instrumento de paz, conforto e esperança. Enquanto rezava, sentiu uma presença suave ao seu lado. Não era uma sensação física, mas espiritual, como se cada célula de seu corpo reconhecesse a proximidade de Deus. Lágrimas escorreram por seu rosto, mas não de tristeza, eram lágrimas de cura, de compreensão e de gratidão. Clara percebeu que, ao se abrir completamente para o divino, sua vida estava sendo transformada de dentro para fora. Naquela noite, ao retornar para casa, Clara sentou-se novamente com seu caderno. As páginas estavam preenchidas com orações, reflexões e intenções, mas algo novo surgiu, uma sensação de completude. Não porque todos os problemas haviam desaparecido, mas porque ela havia encontrado força e esperança dentro de si, apoiada pela fé. Começou a escrever. Senhor, hoje sei que minha vida é uma jornada de aprendizado constante. Cada desafio é uma oportunidade de crescer, cada encontro é uma chance de compartilhar amor, e cada dificuldade é um convite à confiança plena em Ti. Ensina-me a seguir com coragem, mesmo quando não entender o caminho, e a permanecer firme, mesmo diante da adversidade. Que minha fé seja viva, atuante e transformadora. Nos dias seguintes, Clara começou a notar mudanças não apenas em si mesma, mas ao seu redor. Relações antes tensas tornaram-se mais leves, porque ela passou a ouvir com atenção e a agir com compaixão. Pequenos gestos de bondade começaram a criar ondas que tocavam outras pessoas, e Clara percebeu que a oração não transformava apenas sua própria vida, mas também a de quem estava ao seu redor. Certa manhã, ao abrir a janela, Clara viu nascer do sol iluminando o céu com cores vibrantes. Ela respirou profundamente e sentiu um calor acolhedor percorrer seu corpo. Era como se cada raio de sol representasse uma promessa de renovação, uma lembrança de que, mesmo nos dias mais escuros, Deus permanecia presente. Com gratidão no coração, fez uma oração silenciosa: Senhor, obrigado por estar comigo em cada momento. Ensina-me a enxergar Tua mão em todas as coisas e a ser fiel em minha jornada. Clara também percebeu a importância do perdão. Não apenas o perdão aos outros, mas o perdão a si mesma. Durante anos carregara culpas e arrependimentos, deixando que o peso do passado obscurecesse sua visão do presente. Agora, ao entregar essas cargas a Deus, sentiu que sua alma respirava novamente. Cada perdão dado ou recebido se tornava um passo em direção à liberdade interior, e Clara compreendeu que a verdadeira paz não vem da ausência de problemas, mas da capacidade de confiar, amar e perdoar.
Ao entardecer, Clara voltou ao jardim do seu sonho, que agora imaginava em sua mente com mais clareza do que nunca. Cada flor brilhava com uma luz suave, cada galho se movia com delicadeza, e a grande árvore no centro parecia acolher cada parte de seu ser. Sentiu-se conectada não apenas com Deus, mas com a própria vida. Entendeu que a fé é uma jornada contínua, que exige entrega, paciência, humildade e coragem. E acima de tudo que cada pequeno gesto, cada oração, cada momento de reflexão contribui para o florescimento da alma. Naquela noite, antes de dormir, Clara repetiu sua oração final do dia, não apenas pedindo, mas agradecendo. Agradeceu pelo amor recebido, pelas oportunidades de crescimento, pelas lições aprendidas e pelas pessoas que cruzaram seu caminho. Sentiu que a gratidão é uma força poderosa, capaz de transformar a percepção da vida e abrir portas para a esperança verdadeira. E assim Clara adormeceu com o coração pleno, sabendo que a fé não é apenas um momento de oração, mas um estilo de vida. Cada respiração se tornava uma lembrança do cuidado divino, cada pensamento uma oportunidade de renovar a esperança e cada ação um reflexo do amor que Deus derrama sobre todos nós. A jornada de Clara não terminou ali. Ela sabia que desafios ainda viriam, que dúvidas ainda surgiriam e que o medo às vezes tentaria voltar. Mas agora ela possuía uma força interior que não dependia das circunstâncias externas. A fé verdadeira não é sobre eliminar o sofrimento, mas sobre caminhar através dele com confiança, coragem e amor. Clara se tornou um exemplo silencioso de transformação, mostrando que a entrega, a oração, o perdão e a gratidão podem mudar a vida de uma pessoa de forma profunda. Sua história era a prova de que, mesmo em meio à confusão do mundo, a paz e a esperança permanecem acessíveis a todos que buscam a Deus com sinceridade. Enquanto o mundo continuava a girar lá fora, Clara dormia em paz, com a certeza de que, nas mãos de Deus, tudo, até aquilo que parecia doloroso ou impossível, poderia ser transformado em bênção, aprendizado e amor. E assim, com o coração renovado e a alma serena, ela caminhava na luz da fé, pronta para viver cada dia como uma nova oportunidade de crescimento e de entrega ao divino.